Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. O Deus que criou a terra e o mar, que desenhou o céu, estrelas a brilhar, pois Ele é Deus Todo-Poderoso, mas escolheu morar dentro do meu coração. É tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. O Deus que criou os animais e as plantas, os rios e as montanhas, apenas com sua voz, pois Ele é Deus Todo-Poderoso, mas escolheu morar dentro do meu coração. É tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Esse é o Deus que não me deixa sozinho, não. E com o seu carinho está me guardando, pois Ele é Deus Todo-Poderoso. mas escolheu morar dentro do meu, mas escolheu morar dentro do meu. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. A paz do Senhor, crianças! Estamos aqui para mais uma aula da nossa EBD online, onde estamos com o trimestre Servindo a Deus com Alegria. Servindo a Deus com Alegria é o tema do nosso trimestre. E a lição de hoje, nós estamos na lição de número 4, onde tem por tema Felizes os que choram. Felizes os que choram? Como assim? Na lição de hoje nós vamos entender o significado deste tema. Mas antes de iniciar a nossa aula, vamos fazer uma oração. Vamos fechar os nossos olhinhos, assim como aqui, ó, a nossa bonequinha. Vamos fechar os olhinhos e vamos pedir a Papai do Céu que abençoe a nossa aula. Papai do Céu, nesta hora, queremos te pedir, Senhor, que abençoe esta aula, que possamos guardar a tua palavra no nosso coração para não pecar contra ti. Me ajude, eu te peço em teu nome, Jesus. Amém. E o nosso memorizando de hoje está em Mateus. Pega a tua Bíblia, certo? Vamos pegar a Bíblia. Vamos abrir no livro de Mateus, no capítulo 5 e o versículo 4. Mateus, capítulo 5 e o versículo 4, que nos diz assim:
Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Amém? Aqui está, ó. Olha só para o nosso visual. Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Mateus, capítulo 5 e o versículo 4. Mas como assim, tia? Feliz uma pessoa que chora? Não estou entendendo. Está complicado. Como é que eu posso estar chorando e dizer que sou feliz? Sim, nós vamos aprender hoje. Será que você já chorou alguma vez na vida? Com certeza. Todo mundo já nasce até chorando. O bebê, né, quando nasce, todo mundo fica até preocupado quando o bebê não chora. E quando ele cresce também, ele pode chorar. Quando está com fome, ele pode chorar com saudade da mamãe. Nós temos aqui, ó, muitas vezes quando vamos para a escola, vai para a escola e não quer se separar da mamãe, começa a chorar. É mais um motivo para o choro. Me machuquei. Eu me machuquei e começo a chorar porque dói. Eu posso chorar também de alegria. Recebi um presente e eu fico muito feliz. Mas eu posso chorar também de tristeza. Mas a lição de hoje, ela vai falar de um choro diferente. Não é um choro de tristeza. Não é um choro de dor. Não é um choro de saudade. Não é um choro de fome, mas é um choro de arrependimento. Esse será o nosso tema de hoje, que vai falar de um homem, um discípulo em especial de Jesus. Olha só, Jesus ele tinha 12 discípulos. Está aqui, ó, os discípulos de Jesus. E um em especial teve um choro diferente, um choro de arrependimento. Existe esse choro de arrependimento? Sim. E esse discípulo chorou. Vamos entender por quê? Por que será que ele estava tão arrependido que começou a chorar? Esse discípulo era Pedro. Jesus já tinha avisado que quando o pastor ele fosse preso, as ovelhas se dispersariam. E quem era esse pastor? Jesus. Jesus é o nosso pastor. E iria chegar o momento em que Cristo ele iria ser crucificado. Ele iria ser preso e crucificado. E esse dia estava chegando. E ele conversou com Pedro, dizendo tudo isso. Ele disse assim: Jesus, eu vou contigo até a morte. Eu não te deixarei. Jesus olha para Pedro e diz assim, ó: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, hoje me negarás. Estava chegando a hora de Jesus. Os soldados chegaram, ele já tinha sido avisado. E quando eles estavam lá no jardim, no Getsêmani, os soldados chegaram para prender Jesus. Jesus foi preso. E quando Jesus foi preso, todos aqueles discípulos que estavam pertinhos de Jesus ficaram agora, distantes. Foram cada um para um lugar. Mas Pedro, ele sempre foi um discípulo que se destacava pelo fato de ser ousado. Mesmo com medo, ele começou a seguir Jesus de longe para saber onde é que iriam levar Jesus. Ele começou a observar. Com medo, ele fugiu. Deixou Jesus. Ele tinha dito que iria com Jesus até a morte, mas quando prenderam Jesus, ele fugiu. E uma coisa interessante que eu acho que muitas vezes as pessoas não contam é que
todos os discípulos também disseram a mesma coisa, criança. Disseram que iriam ficar com Jesus. Mas quando prenderam ele, cada um foi para um lugar. E Pedro começou a seguir Jesus de longe. E prenderam o nosso Cristo. Mas quando as pessoas viram Pedro, eles disseram assim: tu és um deles. Eu via você com ele. Ele fez: não, eu não sou um deles, não. Aí, mais uma vez, disse assim: não, você parece que é um deles. Ele fez: não, que eu não conheço esse homem. E pela terceira vez, disseram assim: não, você é um deles. E ele estava vendo Jesus de longe. E quando ele, pela terceira vez, disse assim: eu não sou um deles, ele escutou. Estão escutando, criança? Ele escutou o galo cantar e lembrou-se das palavras de Jesus. O galo cantou. E quando o galo cantou e Pedro lembrou das palavras de Cristo, ele chorou amargamente. Mas o choro de Pedro era um choro de arrependimento, porque ele sabia que tinha feito algo de errado. Ele sabia que naquele momento ele tinha negado o nosso Cristo, o nosso Jesus. E Jesus Cristo, depois de tudo isso, foi entregue nas mãos dos homens, foi julgado. Condenaram Jesus quando disseram assim: vocês escolhem quem? Vocês escolhem Barrabás ou Jesus? Eles preferiram um ladrão em vez do nosso Cristo e levaram Jesus para ser crucificado. O meu Cristo morreu por mim e por você. Ele era injusto? De forma nenhuma. Nele não havia pecado, não havia culpa, mas ele se entregou pelos nossos pecados e morreu ali na cruz do Calvário. Lembra, Pedro estava tão arrependido, chorando porque havia negado. Ele disse que seguiria Jesus até a morte, mas abandonou o mestre. E ele poderia pensar: e agora? O que eu faço? Não vou ter mais nenhuma oportunidade de falar com Jesus porque ele morreu. Ele esqueceu das palavras que Jesus havia dito, que não iria ficar pendurado em uma cruz, não iria ficar morto, ele ressuscitaria. Em uma bela manhã, quando as mulheres foram visitar o túmulo de Jesus, elas ficaram até preocupadas, porque a pedra era enorme. E elas ficaram se perguntando: quem é que vai remover a pedra para que nós possamos deixar essas especiarias lá no túmulo do Cristo? Mas quando chegaram lá, tiveram uma surpresa. Tinha o anjo do Senhor. A pedra já havia sido removida e Jesus não estava lá. Ele disse assim: vocês estão procurando aquele que vive entre os mortos? Ele não está aqui. Ele já ressuscitou. Vá, diga ao povo. Vá dizer ao povo quando, olhe, Jesus encontrou com aquelas mulheres e disse assim: vá lá e conte aos discípulos. Conte também a Pedro. Jesus poderia ter esquecido de Pedro, né? Pelo fato dele ter dito que seguiria ele até a morte e o deixou e o negou. Mas Jesus disse: olha, conta a Pedro. Pedro ia ter uma oportunidade de pedir perdão a Cristo, de falar do seu arrependimento, de dizer que estaria com ele mais uma vez. Será que Jesus iria rejeitar Pedro por isto? Vamos ver. E em uma bela manhã, quando Pedro estava pescando com os seus amigos, outros 6 discípulos, havia Pedro e mais 6 discípulos pescando com ele,
Jesus Cristo estava. Eles haviam pescado o dia todo, a noite toda, e não tinham pego nada. E tinha um homem lá na beira da praia que disse assim: joga a rede do lado direito. Eles jogaram. E quando eles jogaram a rede veio cheia de peixe, muitos peixes. Mas eles não sabiam que era Jesus que estava ali na beira da praia. E quando um dos discípulos reconheceu que era Jesus, ele disse: Pedro, Pedro, Jesus está ali, é Jesus. Pedro foi logo se vestir, porque ele havia tirado sua roupa, se vestiu e foi ao encontro do nosso Mestre, do nosso Cristo. Jesus Cristo já estava bem pertinho de subir para o céu, porque depois que Jesus ressuscitou, ele ainda passou 40 dias, crianças. Quando eu era pequenininha, eu pensava que Jesus havia ressuscitado e subido para o céu logo, mas ele ainda passou 40 dias entre nós. E Pedro, quando foi falar com ele precisava conversar com Pedro, ele precisava dizer algo a Pedro. E quando ele chegou lá, que conversou com Pedro, ele disse: Pedro, tu me amas? Pedro disse: eu te amo, Senhor. Aí Jesus olha para Pedro e diz assim: apacenta minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhinhas. Aí Jesus pela segunda vez pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro disse: eu te amo, Senhor. Ele olha para Pedro mais uma vez e diz assim: cuida das minhas ovelhinhas. E pela terceira vez, Jesus Cristo pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? Aí Pedro se entristeceu. Pedro ficou com aquela tristeza: Jesus, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. E Jesus disse: cuida das minhas ovelhinhas. Talvez essas 3 perguntas que Jesus tenha feito a Pedro, lembra que Pedro negou Jesus quantas vezes? 3 vezes. E quando Jesus encontra com Pedro, ele pergunta a Pedro quantas vezes que Pedro o ama? 3 vezes. Então Jesus, ele recebe de braços abertos o coração arrependido. A criança que faz algo e se arrepende, Jesus está pronto a perdoar os seus pecados. Então, se o seu coração está sujo, ou se você fez algo de errado, se você cometeu algum pecado, muitas vezes ficamos assim, o coração sujo. Mas Jesus, quando a gente se arrepende, sabe quem é que pode nos limpar? É o sangue de Cristo. Ele nos limpa de todo o pecado. Aquele sangue que ele derramou lá na cruz do Calvário por nós. E quando ele limpa os nossos pecados, o nosso coração fica assim, limpinho. E é por isso, criança, que nós temos a esperança de um dia ir para o céu de glória, nas ruas de ouro e de cristal. E essa é a nossa esperança, de ter o nosso Cristo bem ao nosso lado. Mesmo falho, mesmo pecador, Jesus Cristo, ele nos ama e ele ama você. Então, se você fez algo de errado, pede perdão a Deus, se arrependa dos seus pecados e Jesus Cristo está pronto a te perdoar. Até a próxima aula. E, se Deus quiser, você estará aqui para aprender mais uma aula, mais um ensinamento sobre o nosso Cristo.